Que Deus vos abençoe, caros irmãos. É mais uma vez uma ocasião de podermos estar na presença dos filhos de Deus desta maneira e podermos trazer alguma palavra que certamente iluminará os espíritos dos filhos de Deus. Como diz David no Salmos 119, que a revelação da tua palavra me ilumina. É assim que creio de todo o coração que nós teremos alguma coisa que vai iluminar os filhos de Deus. Quero assim começar pela leitura da Bíblia. Apocalipse no capítulo 10, e quero aqui tomar desde o verso 1 até ao verso 7. E leio assim: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Terminado aqui a minha leitura, eu quero também tomar uma outra escritura da Bíblia para acrescentar a esta, e que será para completar praticamente o meu tema. É Zacarias capítulo 14, de 6 a 7, versículos 6 e 7. E a Bíblia nos diz assim: E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Que Deus acrescente bênçãos à leitura da sua palavra. Então, acabado realmente de ler esta escritura que nós encontramos aqui nesses 2 lugares na Bíblia Sagrada, eu quero aqui falar de um pequeno tema que é o nascimento da palavra de Deus. E quero aqui tomar um pequeno elemento a colar a isto, que é a história se repete. Na verdade, meus amados irmãos, foram declarações do nosso amado profeta William Marion Branham, dizendo que a história se repete. Me parece que fizemos atenção a esta declaração do profeta em uns aspectos, mas em outros não. A história se repete. E eu quero aqui ler algumas citações do nosso profeta, onde ele declara isto, dizendo que a história se repete. Foi no dia 21 de dezembro de 1964 que o nosso amado profeta prega o sermão Porque tiveram que ser pastores. E no parágrafo 34, o nosso profeta diz assim: sabia você que a história se repete? Que a história se repete de vez em quando? É um fato notável. Pode acontecer de novo a nosso lado. Nota o nosso profeta dizer que a história se repete. Eu vou tomar mais uma outra citação, também do nosso profeta. Na pregação, hoje tem se cumprido essa escritura, que ele pregou no dia 19 de fevereiro de 1965. No parágrafo 30, o profeta declara assim. Ele diz: ele se pôs de pé, falando de Jesus, ele se pôs de pé ali e disse:
hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Quão claro e sobressalente. E, no entanto, aquela gente o entendeu mal. Por quê? Porque tomaram a interpretação de alguma ordem sacerdotal. Notai, eu podia tomar mais escrituras acerca disto para dizer o que o nosso profeta disse, que a história se repete. A história sempre se repete. Hoje falamos do nascimento da palavra de Deus. Como no passado, ou durante as eras até hoje, temos falado do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por causa da gente, em particular os romanos, nós vimos que a maneira como as pessoas entenderam e explicaram as coisas, isso deu ao mundo uma falsa data do nascimento do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro do ano 0. Hoje, quase todas as nações e denominações creem e pregam esta coisa falsa. Até a chegada do profeta de Deus, William Marion Branham, segundo Malaquias 4, que trouxe a revelação certa de Deus, e disse que Jesus não nasceu no mês de dezembro, que Jesus nasceu no mês de abril, sob o sinal de carneiro, e que em grego se diz Áries. É assim que o nosso profeta vai nos falar disto, que Jesus Cristo era um cordeiro, era uma ovelha, e sendo um cordeiro, e realmente ele nasce no momento que nascem os cordeiros. E vamos aqui ler algumas citações do profeta a dizer que isto acontece na primavera. Notei aqui no sermão do nosso profeta William Marion Branham, quando ele prega cristianismo contra a idolatria. É do dia 17 de dezembro de 1965. No parágrafo 110, o profeta nos diz assim: sabe você de onde o cristianismo tirou o Natal? Cristo nasceu no mês de abril. Porém, o que fizeram eles? O sistema solar está diminuindo sua velocidade ao passar o tempo. E cada dia é mais curto. Do dia 20 até o dia 25 é quando tinham o aniversário do Deus Sol, naquele tempo. E agora podem ver o que têm. Eles disseram: em vez de ser Deus Sol, mudemos para que seja Filho de Deus. E a coisa completa é pagã desde o princípio. E quando o irmão Branham prega o sermão, quem dizeis ser este? Foi no dia 27 de dezembro de 1964. No parágrafo 40, o profeta diz assim: ele era um carneiro e nasceu sob o carneiro Áries. Tinha de ser, vejam vocês, e de qualquer modo, ovelhas não nascem em dezembro, ovelhas nascem na primavera. E então, outra coisa, os montes da Judeia, agora, há 20 pés de neve sobre eles, cerca de 6 metros. Como poderiam os pastores ter estado lá? Veja então, meu irmão, quando o irmão Branham fala disto, está no mês de dezembro, falando disto aqui. E ele diz que neste momento aqui na Judeia, a neve sobe até praticamente 6 metros. Mas na Bíblia nós vemos que quando Jesus nasce,
Os anjos foram anunciar aos pastores que estavam nos campos com as suas ovelhas e disseram que nós trazemos uma boa nova, porque nasceu o Messias. Agora, tempo como aquele na Judeia, com a neve que sobe até 6 metros, nunca os pastores podiam estar nos campos. Eles tinham as suas ovelhas guardadas em lugares onde estavam protegidos do frio. E é isto a cena. Quer dizer que, com a revelação que nós temos hoje, com a revelação da palavra de Deus e com o profeta que Deus nos enviou, e eu dou graças a Deus, nós sabemos que Jesus Cristo não nasceu no dia 25 de dezembro. Não nasceu no mês de dezembro, mas ele nasceu no mês de abril. Agora, eu estava dizendo que nós falamos hoje do nascimento da palavra, mas há uma coisa, a história se repete. Hoje temos o nascimento da palavra, como nos diz o nosso profeta no sermão A Semente Não Herda com a Palha, de 18 de fevereiro de 1965, no parágrafo 101, e eu cito: notei agora, mas na abertura dos 7 selos, Apocalipse 10, a palavra inteira deve nascer e ser manifestada de novo e confirmada pelo Espírito de Deus em toda a sua força, como ela o fez quando ela estava aqui na terra, manifestada do mesmo modo, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ela estava aqui na terra. Amém. Hebreus 3:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isto é o nosso profeta declarando e falando do nascimento da palavra de Deus nestes dias em que estamos a viver. E quero então aqui mostrar que realmente nós temos, isso aconteceu com a abertura dos 7 selos. Isto é o que me levou a ler Apocalipse 10. E aqui o nosso profeta declara que na abertura dos 7 selos, Apocalipse 10, a palavra inteira nasce. Agora, veja, meu amado irmão, qual é o evento que marcou este fato da abertura dos 7 selos? É a descida do anjo forte de Apocalipse 10, como nós o lemos na Bíblia. É a descida de Apocalipse 10, porque o nosso profeta se refere a Apocalipse 10. E o que acontece então? Houve uma descida do anjo forte de Apocalipse 10, numa constelação de 7 anjos vindos da eternidade. E se encontraram com o profeta de Deus sobre o Monte Sunset, lá em Estados Unidos. Em inglês Sunset e em português Monte Pôr do Sol. E relativamente a este evento, o profeta diz assim, na pregação, qual é a atração sobre a montanha. É de 25 de julho de 1965, no parágrafo 148. E o nosso profeta diz assim: o que aconteceu sobre o Monte Pôr do Sol? Deus confirmando sua palavra. É disso que se trata todo esse tumulto. Observe, é Deus cumprindo sua palavra prometida, outra vez, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Amém. Deus cumprindo a sua palavra de Apocalipse 10. Ora, nós acabamos de ver que Apocalipse 10 é o nascimento da palavra. E lá no Monte Sunset acontece este evento, e eu vou daqui a bocado falar de como isto aconteceu. O nosso profeta nos diz que é Deus confirmando a sua palavra, ou provando a sua palavra, vindicando a sua palavra, de Apocalipse 10, de 1 a 7. Exatamente onde nós lemos no princípio. Agora veja mais alguma coisa. No sermão do nosso profeta, a brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, foi no dia 17 de março
de 1963, no parágrafo 41, o nosso profeta diz assim: e quando os selos são abertos e o mistério é revelado, desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e sobre o mar, com o arco celeste sobre a cabeça. Agora, lembre-se, este sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda. Amém. O irmão Branham diz, o sétimo anjo, e todos os crentes da mensagem do último tempo sabem que o sétimo anjo é o nosso amado William Marion Branham. E aqui o nosso profeta nos diz que o sétimo anjo está na terra no momento desta vinda, quando este anjo desce. Eu quero aqui tomar uma pequena coisinha. Nota a expressão do profeta. Ele diz no tempo desta vinda e não no tempo da sua vinda. Como eu encontrei certos tradutores, certas traduções a dizer no tempo da sua vinda. Não. O profeta não disse no tempo da sua vinda, como se tratasse da segunda vinda do Senhor. Mas ele disse no tempo desta vinda, ou de uma outra maneira, no tempo daquela vinda, mostrando assim que há várias vindas. Talvez você estará surpreendido em ouvir que existem várias vindas. Mas ele diz que o sétimo anjo está na terra no tempo desta vinda, daquela vinda ali de Apocalipse 10, de 1 a 7. Então, e na verdade, falando agora deste evento, que foi fotografado de vários lugares dos Estados Unidos, até mesmo no México, de que estou a falar? Da chegada, da descida deste anjo, que aquilo veio numa constelação de 7 anjos que vieram ao encontro do irmão Branham. E eu vou ler aqui coisas que o nosso próprio profeta foi dizendo acerca deste evento grande e maravilhoso, que é realmente um fato marcante, é uma virada na história da igreja e que isto comove com os corações de todos os crentes. E é para dizer que este evento, quando isto aconteceu, o nascimento da palavra, o que traz mesmo o nascimento da palavra, que é a abertura dos 7 selos, foi um evento tão grande, porque 7 anjos desceram e eles viam numa constelação que aquilo formou uma nuvem. Formou uma nuvem que foi fotografada e várias fotos foram tiradas de várias posições, de várias direções. E houve um jornal, ou 2 revistas, que publicaram este fenômeno. Foi a revista Look e a revista Life, lá dos Estados Unidos. E, como nos conta o nosso profeta, essas revistas Look e Life publicaram este evento no seu jornal do dia 17 de maio de 1963. Como nos diz o profeta, ele próprio. Aqui temos aqui a pregação, na pregação Cristo é o mistério de Deus revelado, de 28 de julho de 1963, desde o parágrafo 206 a 207. Então, o profeta fala disto, e também no sermão, tentando fazer um serviço a Deus sem ser da vontade dele. Este sermão foi pregado no dia 27 de novembro de 1965, e o irmão Branham fala disto no parágrafo 95. E onde ele diz assim: e esta é a revista Look, ou a revista Life. Acho que esta é... esqueci da edição,
é agora, ou 17 de maio de 1963. Então, o nosso profeta diz isto. E agora, o que aconteceu, meus amados irmãos, para eu dizer que a história se repete? Os cientistas, os jornalistas, ao publicar este evento, ao invés de consultarem o profeta de Deus, ou de consultarem a Deus, para encontrarem a data certa deste evento, ou deste acontecimento, se estribaram no seu próprio entendimento e declararam isto ter acontecido no dia 28 de fevereiro de 1963. Que na verdade é uma data errada. É algo duro, mas é a verdade. E nós vamos daqui a bocado trazer a verdade desses elementos, do que estamos a declarar. Eles certamente, ao publicar o evento, procuraram encontrar uma data, exatamente como os romanos, ao tentarem nos dizer, nos falar de Jesus, trazendo-nos aqui a Bíblia, eles tinham que dar uma data do nascimento de Jesus. Mas como não consultaram a Deus, acabaram por dizer que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. A mesma coisa se repete com o nascimento da palavra, com este glorioso evento. Os jornalistas, os cientistas, acabam por nos dizer que isto aconteceu no dia 28 de fevereiro. E quantos de nós, por causa disto, subimos nos nossos púlpitos, nós os pastores, para dizer: nota a igreja, dia 28 de fevereiro, 28 é o tempo da vida, quase meia hora, porque quando nós vamos na abertura do sétimo selo, encontramos que há um silêncio de quase meia hora. E aquilo adaptou-se bem. Dia 28 minutos é quase meia hora. Foi alguma coisa que, na verdade, ficou assim nas mentes das pessoas, dos cristãos, dos filhos de Deus, durante vários anos. Mas agora, vejam, é exatamente ali onde eu pude pegar esta pequena coisa que a história se repete. Por quantos anos nós ficamos assim e dando todas as interpretações e explicações possíveis, dizendo tudo que podíamos acerca do 28, o número 28. E sei que daqui a bocado, hoje é dia 27 de fevereiro, e amanhã será dia 28, e haverá tanta tonteria, haverá tanta coisa em volta do 28. Mas, como a verdade acaba sempre por vir à luz, vamos então tomar as palavras da boca do nosso profeta. Eu quero aqui vos dizer, caros amados irmãos, dizer que não se esqueçam. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Eu creio que é disso que nós precisamos nesta hora. A verdade que pode nos libertar. E assim, eu quero tomar o sermão do nosso profeta William Branham, intitulado Um Absoluto, pregado no dia 1 de dezembro de 1963. E eu vou tomar aqui o parágrafo 148. E o santo profeta declara: foi um paradoxo o outro dia, no dia 15 de março, ou dia 15 de maio, eu creio. Não, dia 15 de março, neste último mês, ou deste mês em curso. Quando 3 ou 4 meses antes, em Senhores, é este o tempo, foi dito que nós estaríamos lá, que 7 anjos me encontrariam, que voltaria e que o livro dos 7 selos seria aberto. Aleluia! Eu estava lá com o irmão Softman
que acaba de dizer amém lá. Eu estava lá ao lado deles. Bem, eu lhe tinha dito, haverá um barulho que vai sacudir a área. E eu disse, aquilo vai suceder. Aquilo vai suceder. É assim diz o Senhor. Isto está nas fitas. Fitas e fitas, desde Fênix até lá. E assim diz o Senhor. Amém. Notai, meus amados irmãos, que nesta pregação o irmão Branham diz dia 15 de março. Oh, glória a Deus. Dia 15 de março, quando eu estava lá, e estes anjos vieram, os 7 anjos vieram ao meu encontro, no dia 15 de março. E no sermão, o 7º selo, pregado no dia 24 de março de 1963, o nosso profeta diz assim, no seu parágrafo 269. Eu cito, há 3 testemunhas sentadas aqui. Há uma semana, um pouco mais de uma semana, eu estava nas montanhas, muito longe, quase no México, com 2 irmãos que estão sentados aqui. Eu estava tirando cardos ou carapicho na perna da minha calça. E houve uma tal explosão que pareceu que ia derrubar as montanhas. Agora, isso mesmo. Nunca contei aos meus irmãos, mas eles notaram a diferença. E podemos continuar a leitura até aos outros parágrafos que seguem mais embaixo. Veja o que o irmão Branham declara aqui. Ele diz que há uma semana atrás, ou um pouco mais de uma semana. E agora, ele, o profeta, pregou este sermão, o 7º selo, no dia 24 de março de 1963. E ele diz, há uma semana, ou pouco mais de uma semana, eu estava nas montanhas, quer dizer, no Monte Pôr do Sol, e os 7 anjos vieram a mim. Quer dizer, os 7 anjos vieram ao irmão Branham. Ele declara isto no dia 24 de março. Como pode isto ter acontecido no dia 28 de fevereiro? Uma semana antes foi dia 17 de março. Foi o dia em que o profeta William Branham pregou a pregação, a mensagem Deus em Simplicidade. Para falar do dia 28 de fevereiro, deveria-se falar de quase 4 semanas atrás. Mas o profeta diz, há uma semana, ou um pouco mais de uma semana. Assim, meus amados irmãos, eu creio que podemos e devemos parar com estas explicações e tonterias ligadas ao dia 28 de fevereiro. Ou ao número 28. Quando nós fazemos alusão à data deste evento ou deste acontecimento. Agora, eu vou tomar citações que mostram que o profeta William Marion Branham não estava nas montanhas antes do dia 4 de março de 1963. Ele estava em Houston para uma série de reuniões de oração a favor de 2 jovens que deveriam ser mortos, porque foram condenados à morte, e os pais suplicaram o irmão Branham que fosse até Houston para organizar uma série de reuniões para que aqueles moços não fossem matados pela sentença que foi decretada sobre eles. Então, o irmão Branham tinha já a viagem preparada para ir à caça nas montanhas quando isto aconteceu. Mas ele teve que adiar esta viagem para
primeiro ver o caso daqueles jovens, junto com os pais e outros irmãos, e ter uma reunião de oração sobre isto. É assim que o irmão Branham vai dizer o que vamos ler agora na mensagem Um Absoluto, de 4 de março de 1963, desde o parágrafo 1 até ao parágrafo 6. E vamos também ler na mensagem Tentando Fazer um Serviço a Deus sem ser a vontade dele. Isto foi de 27 de novembro de 1965. E é do parágrafo 61 ao parágrafo 63. Então, eu vou aqui tomar essas escrituras para poder realmente mostrar que as coisas não aconteceram como muitos de nós pensamos, ou entendemos, porque na verdade as coisas se passaram de uma maneira realmente diferente. Na mensagem aqui, Um Absoluto, de 4 de março, imagina, é 4 de março, e o irmão Branham não estava ainda nas montanhas. Parece-me que eu posso começar por tentando fazer um serviço a Deus, sem que seja a vontade de Deus. Penso que começando por ali, a coisa me sai um bocado mais maravilhosa. Então, o irmão, a partir do parágrafo 61, o profeta diz assim. Ele diz assim, e Raymond Uckestra já tinha escrito várias vezes, mas vocês sabem, eu tinha planejado ali, na reunião, ir a uma viagem de caça com o Sr. McNally e os demais. E eu pensei, bem, se deixar essas crianças morrerem e não me esforçar, nunca mais conseguirei caçar. Assim eu disse, muito bem, eu irei. Eu fui a Houston, tive a reunião e naturalmente eles nunca os mataram. Eles lhes deram a vida. E isso é o que queriam que fizessem. Somente lhes dessem a vida. Assim foi por volta de 21 anos, eu acho, no Texas. Então, retornando, eu subi a montanha e fui com o irmão Fred Sotman. Ele está aqui em algum lugar. Irmão Fred, onde você está? Bem, aqui. Irmão Fred Sotman, o irmão Jean Norman. Certo dia, o segundo dia em que me encontrava ali, o anjo do Senhor desceu diretamente ao acampamento onde estávamos e começou a contar acerca de seus filhos e das coisas que estavam fazendo. Nota, meu irmão, com isto aqui, como é que nós entendemos. Agora, eu vou pegar a pregação Um Absoluto, de 4 de março de 1963, desde o seu parágrafo 1. O irmão Branham diz assim no púlpito: obrigado, irmão Hutchison. Boa tarde, Houston. Eu considero que é realmente um grande privilégio de estar de novo aqui esta noite em Houston. Isto faz muitos anos desde que eu tive o privilégio de estar aqui. Eu estava aqui numa noite escutando cada um dos pregadores. E o outro dia, quando eu fiz esses arranjos para que alguma coisa diferente para um outro lugar, e eu tinha essas crianças que tinham a morte diante deles. Nota, o irmão Branham fala dos mesmos jovens de que nós falamos no outro sermão. Tinha esses jovens que tinham a morte diante deles. E eu disse, se alguma coisa lhes acontecer,
eu nunca me perdoaria a mim mesmo de não ter vindo aqui e dar o meu contributo e de ter feito alguma coisa que podia ajudar esta mãe e este pai desses filhos, e de não ter feito tudo que eu podia para salvar as suas vidas. Então nota que o irmão Branham estava lá para ter uma série de reuniões para que esses jovens possam ser ajudados. E ele diz assim no parágrafo 7, para outros é o parágrafo 4, e agora, se eu compreendo bem, não é uma série de reuniões de reavivamento, mas é uma série de reuniões de oração que nós estamos a ter aqui, por causa destas almas, para que eles possam sair da sombra da morte. Então, nota, meu irmão, que o irmão Branham vai a este lugar, vai a Houston, e está ali no dia 4 de março, para poder ter essas reuniões de oração. E Deus ouviu as orações, os jovens já não foram mortos, e depois disto, segundo o que nós lemos em Tentando Fazer um Serviço a Deus, é que o profeta vai para a montanha para poder fazer agora a sua casa. E então, tendo nós este quadro, nós entendemos pelo profeta, e esta é a boca autorizada, a boca de Deus, de que o evento da descida dos 7 anjos, que foram fotografados e de que se falou que foi no dia 28 de fevereiro, meus amados irmãos, não foi realmente no dia 28 de fevereiro. E aqui eu tenho tanta confiança no meu profeta, porque a Bíblia diz: confiai nos profetas e prosperareis. Tenho tanta confiança no nosso profeta que eu quero aqui afirmar com ele que isto aconteceu no dia 15 de março. E nós, ao fazermos os cálculos com o que o profeta diz no 7º selo e em outros lugares, nós entendemos que nunca poderia ser no dia 28 de fevereiro. Então, meus amados irmãos, quero vos dizer aqui que o nascimento da palavra hoje teve realmente esta data perturbada, exatamente como aconteceu com o nascimento de Jesus Cristo. Mas Deus, na sua graça imensa, nos trouxe a verdade, e a verdade pode nos libertar. Seja liberto pela verdade, meu amado irmão, e para com essas coisas todas de 28, quando você liga aquilo ao evento da descida do anjo, de Cristo que desceu, pousando um pé no mar e um pé na terra, para cumprir Apocalipse 10, e que eu e você certamente cremos que é o nascimento da palavra de Deus. Então, é para dizer mesmo, meu amado irmão, que nós podemos tomar agora a verdade e avançar com ela, dando glória a Deus, louvando o nome do Senhor, porque ouvimos a verdade e a verdade nos libertou. Que Deus vos abençoe.